Olá, pessoal! Hoje nós temos aula de arte. Nós vamos estudar sobre a arte de Leda Catunda. Que arte é essa? Está na página 64 do livro de arte. A praia de Leda Catunda. Olhem, gente, isso é uma praia. Ela pegou alguns materiais para fazer essa obra de arte. Observe a paisagem e converse com o colega professor ou professora. Que lugar você acha que essa obra representa? Se eu não tivesse falado que era praia, vocês iam perceber? Você já esteve em algum lugar como esse? Quais são as cores que aparecem nessa imagem? Do que você se lembra quando olha para cada uma dessas cores? Que materiais você conhece nessa obra? Agora, observe a moldura. O que mais chama a atenção nela? Olha, vocês podem olhar que lá em cima, ó, aqui a areia, aqui o céu, aqui o mar. Estão vendo? A areia na parte inferior da pintura, na parte de baixo, pintada de amarelo. A água aparece falei errado, a água aparece na forma central da pintura e o céu na parte superior da pintura. Estão vendo? Eles usaram madeira, pequenos quadradinhos de madeira pintados de azul para o céu, madeiras de diferentes tons, olha lá, ó, com as ondas e a treliça para colocar areia. Então, na Leda Catunda, em 1961, a autora de A Praia é uma artista que experimenta diversas maneiras de trabalhar com a pintura, explorando trabalhos, materiais, suportes e técnicas. Ser Criança, de Tatiana Belink, com ilustrações de Leda Catunda, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2003, para ilustrar textos de Tatiana Belink, Leda Catunda criou desenhos que mostram texturas de materiais diversos e cenas inspiradas na infância da autora. Nascida na cidade de São Paulo, Leda Catunda estudou artes plásticas e fez de um grupo de artistas conhecido como Geração 80, uma das características mais interessantes de seu trabalho é o uso de materiais não convencionais, como camisetas, meias e até colchões. Na obra que você acabou de conhecer, Leda Catunda usou pedaços de madeiras de diferentes tamanhos e formatos para compor a paisagem que representa uma praia. Agora, compare essa moldura do quadro com o que aparece na imagem ao lado da moldura da obra A Praia. Quais são as diferenças entre elas? Você acha que elas se relacionam da mesma forma com as paisagens que emolduram? Veja que ao pintar os coqueiros sobre a moldura, Leda Catunda ultrapassou o limite espacial marcado pela moldura. Gente, ela colocou os coqueiros ao lado da moldura. Olha só, ela colocou os coqueiros na moldura, ó. Aqui, ó, são coqueiros, olha. Olha o desenho, observa bem o coqueiro, ó. Um ao lado do outro. De frente para o outro, né? Paralelo ao outro. O espaço de exposição é como se a moldura fosse uma continuação da paisagem. Na sua opinião, por que ela escolheu fazer isso? A moldura, na maioria das vezes, marca o limite espacial entre a obra e o que não é. A geração 80. A geração 80 é usada para falar dos artistas que participaram da exposição Como Vai Você?
na Escola de Artes Visuais, no Parque Lage, no Rio de Janeiro, em 1984. Os artistas desse grupo produziram obras muito diferentes entre si, mas tinham em comum a vontade de inventar novas formas de fazer arte. Exposição Como Vai Você? Escola de Artes no Parque Lage, Rio de Janeiro, em 1984. Olha só, o país começava a sentir os efeitos da abertura política, né? E se preparava para a redemocratização. As obras apresentadas na mostra celebravam esse momento, além da liberdade de expressão. Agora, nós vamos para a página 66. Nós vamos aprender como é feita essa arte. Pintura, apropriação e colagem. Observe. As técnicas mais frequentes no trabalho de Leda Catunda são a apropriação e a colagem. A apropriação é o ato de utilizar objetos não artísticos ou outras obras de arte para criar uma nova obra. Ao fazer uma apropriação, o artista dá novos significados para coisas que já existem. Colagem é uma técnica que o artista cola pedaços de materiais diversos em determinado suporte, como uma tela ou uma placa de madeira, para formar uma nova imagem. Os materiais podem ser recortes de papel, fotografias, jornais ou revistas, retalhos de tecidos, pedaços de madeiras, embalagens, entre muitos outros. Na obra A Praia, que você observou na sessão anterior, Leda Catunda combinou essas duas técnicas. Apropriou-se de objetos como uma treliça e os incorporou na obra usando colagem. A combinação de várias técnicas e materiais é algo constante no trabalho dessa artista. Em alguns casos, por exemplo, ela escolhe tecidos como uma estampa que foi criada por outra pessoa e pinta por cima dessa estampa. Por isso, as paisagens de Leda Catunda geralmente são surpreendentes. No dia a dia, a colagem é usada de diversas formas, como em álbuns fotográficos ou em recordações. Aqui em cima, nós estamos vendo a Leda Catunda, né? E algumas de suas obras em 2015, olha. Então, observa as obras dela. Aqui embaixo, nós estamos vendo também, ó, álbum de fotografias com recortes ou de decorações. Você já havia pensado que as janelas de nossa moradia podem ser vistas como molduras de paisagens? Leda Catunda percebeu isso e pôs a ideia em prática. Não há regras específicas para o uso das técnicas artísticas. E cada artista desenvolve seu processo de criação, inventando maneiras de usar técnicas de outras pessoas já usaram antes e desenvolvendo novos modos de fazer arte. A Janela, de Leda Catunda, 1987, tinta acrílica e madeira sobre tela. Passeando pelo passado, muitos povos da antiguidade já usavam técnicas de colagem, como no caso dos mosaicos, imagens feitas de pequenas peças de pedra ou de outro material. Por muito tempo, a colagem foi vista como uma atividade com poucas possibilidades de expressão artística. Isso mudou no século XX, quando os pintores Pablo Picasso, que nasceu em 1881 e morreu em 1973, e George Braque, em 1882 e 1963, passaram a usar pedaços de jornais e papéis recortados em suas obras. Foi uma grande novidade para a época. Aqui
Essa, ó, Violão de Pablo Picasso. Em 1913, jornal recortado e colado de papel de parede, papel, giz, carvão, tinta e lápis em papel colorido de 63 por 4 centímetros, 63,4 centímetros por 96,6 centímetros. Olha que legal!